Olá, pessoal. Bom dia a todos. Muito bom ter vocês aqui presentes no nosso webinar e especialmente com o tema de hoje, que nós vamos mostrar na prática como implementar auditoria contínua com a plataforma ACL. Então, a gente vai explorar muito bem no aspecto prático, vamos ser bem objetivos, para mostrar para vocês como é que a ferramenta ACL pode ajudar vocês numa automação de relatórios de exceções ou até mesmo indicadores, para que vocês possam criar um projeto de auditoria ou monitoramento contínuo. Então, o foco de hoje vai ser basicamente nessas 5 grandes etapas, né? A gente quer desmistificar um pouquinho ou quebrar algumas barreiras de alguns receios que a gente acaba, às vezes, vendo em alguns usuários de implementar esse projeto de auditoria contínua, achando que existe um fator muito alto de complexidade. Então, eu quero fazer algumas observações, mostrar na ferramenta como é que esses objetivos podem ser alcançados e separar muito bem os desafios. Uma coisa é um desafio de como implementar isso na CL, outra coisa são desafios talvez culturais, políticas internas, e aí a gente separa, né, ou divide para conquistar, para que você possa vencer algumas etapas. A primeira delas é cultural, defender o projeto, mostrar que há ganhos nessa implementação. Muitos dos nossos clientes hoje já implementaram, estão em fase D e os benefícios são inúmeros. Então, vou mostrar para vocês, tecnologicamente, como é que o ACL pode apoiar vocês em 5 grandes etapas. A primeira, extrair bases. Como é que eu vou fazer essa extração na sua origem? Não tem certo nem errado, tá, gente? Existe talvez um modelo mais eficiente. Existem usuários, devido novamente a políticas e a o contexto cultural da empresa, que recebe as informações em arquivos disponibilizados na rede. O ACL pode fazer isso, só que uma melhoria é, através dos conectores da atual versão, e diga-se de passagem, estamos na versão 13, você permite que a ferramenta vá diretamente nas fontes de dados sem gerar intermediações. Então, eu não preciso acessar arquivos para que eu possa produzir um resultado automatizado. Então, o ACL vai diretamente na fonte para que, na sequência, possa aplicar as regras de negócio, automatizar esse fluxo. Para quem conhece, através dos scripts, eu vou mostrar pronto e depois vocês vão ter uma ideia de como criam esses scripts. Eu possa, de forma regular, produzir essas informações. O acompanhar as não conformidades, talvez muitas pessoas não saibam, mas o ACL ele consegue compartilhar esses resultados com os responsáveis do negócio. Então, eu não preciso me preocupar em ter que exportar para Excel, colocar numa planilha e mandar por e-mail e acompanhar isso fora da ferramenta. A ferramenta faz follow-up, gerencia esse processo de automação, que é a última etapa, até que a pessoa responde, posicione a área, né? Se não responder, faz escalonamento, e você pode criar alguns painéis através de storyboards do ACL para visualizar graficamente, de maneira sintetizada, os resultados no nível de gestão, tá certo? Então vamos ao que interessa, a parte prática, né? Vou abrir aqui, vou começar primeiro pelo desktop, que é o nossa referência, é o coração da ferramenta, é aqui que você cria inteligência, para depois a gente passar por algumas outras novidades aí. Eu tenho um script bem simples de importação de 2 bases, a base de cadastro, a base de pagamentos. Essas bases estão diretamente sendo extraídas de um banco de dados e eu produzo alguns resultados, como uma duplicidade de pagamento, um funcionário fantasma, pagamento eventualmente a funcionários que não constam na minha base de cadastros, né? E aí eu tenho um script pronto. Eu, para fins de organização, prefiro fazer dessa maneira. Crio um script de importação, um script de análise e outro para gerar resultados no meu workflow de exceções que eu vou mostrar como funciona, né? Vamos para a primeira parte. A primeira delas é extrair. Como é que eu extraio, né? Eu já tenho um script pronto. Se eu pegar aqui e executar, ele vai começar a importar do meu banco de dados, produzir aquelas regras de negócio, né, para gerar as duplicidades. Então, se eu quiser aqui voltar, apagar essas tabelas que o ACL produz e executar novamente, vocês vão perceber
Justamente isso. Clicou aqui na execução do script, ele vai começar a extrair dados. Lógico, são dados manipulados para que a gente possa ver os eventos acontecerem, mas a população será muito maior e o ACL lida muito bem na casa de milhões de registros. Como é que eu trago essas tabelas indo nas bases, nas fontes de dados? Muitos de vocês já devem ter feito isso daí, talvez pelo método ODBC, mas o que eu quero mostrar é, hoje na nova versão, eu tenho conectores de dados que nativamente vão às fontes. Então eu consigo ter performance, que eu consigo filtrar, cruzar tabelas antes mesmo de extrair para o ACL. Então se eu abrir aqui uma conexão para o meu banco MySQL, que é um dos exemplos, e é um conector muito novo, existem para outras bases, Oracle, DB2, SQL, enfim. Temos muitas outras conexões, vocês podem até estranhar, né? Salesforce, servidor de e-mail, Twitter, sim, são conectores hoje presentes na solução. Parar de enrolação aqui, começar a conectar e vocês vão perceber que nesse passo aqui ele vai plugar ao banco. E aí eu proponho uma reflexão aqui a vocês. Primeiro, são só duas tabelas, né? É claro que a sua base produtiva terão mais tabelas, nomes amigáveis, cadastro e pagamentos, não necessariamente é assim que vai ocorrer, e não necessariamente você sabe que tipo de informação tecnicamente se encontra na base para produzir os resultados que você espera. Mas só para vocês terem ideia, eu consigo trazer a tabela que eu quero, relacionar, filtrar, eliminar campos, tudo isso dentro desse assistente, que se você habilitar o modo SQL, isso é uma grande sacada do conector. Ele mostra como ele vai gerar a famosa query para recuperar os dados no banco. E aí eu coloco para vocês analisarem essa melhoria, esse benefício do modo SQL. Geralmente a TI tem essa query pronta para que você possa produzir o resultado. Às vezes essa query ela faz a junção de algumas tabelas, alguns filtros. Se a TI informar ou ceder essa query, você coloca aqui, simplesmente copia e cola a query e o ACL vai respeitar aquilo que é feito para gerar uma tabela na ferramenta. 2 pontos positivos. Primeiro, você não precisa, no aspecto funcional, mapear dados, tabelas, campos do seu banco de dados. Segundo, a garantia de integridade está nas suas mãos. Você consegue ver o código e como ele é feito para produzir o resultado esperado, para evitar possíveis inconformidades, por assim dizer, naquilo que você vai estar trazendo. O assistente ele serve justamente para isso. Então, se eu voltar lá no meu script de importação, aquele grande código, né, ele gera automaticamente, e aqui você só copia e cola. Fiz uns testes aqui, umas manipulações na query, tratativas de campo, se tivesse joins aqui, ele ia respeitar e trazer no formato que a gente tanto conhece, que são as tabelas do ACL, para produzir o que a gente quer, né? E aí no viés de análise de dados, poxa, tenho aqui a base de pagamentos, legal. O script ele já foi executado, né? Como eu mostrei para vocês. Então provavelmente ele já relacionou as bases, coisas que talvez muitos de vocês já conheçam como fazer. Mas vamos lá. Lembra do duplicidades? Aplicação de regras e filtros é a parte mais fácil, né? Essa parte de extração é que tem que toma um certo tempo da área, não pela complexidade técnica, mas pelos desafios de entender onde estão as informações. Você viu que a gente consegue mitigar essa oneração em tempos de extração, uma vez que você tem a query na mão. Aí eu produzo os resultados que eu quero, né? Vou buscar por duplicidades, vou pôr aqui uma saída, pôr um nome genérico aqui de output, e eu tenho todas as duplicidades identificadas, né? Posso excluir aqui a tabela. O funcionários fantasmas, na verdade, ele trouxe daquela base de pagamentos todos aqueles eventos onde eu não encontrei o nome na base de cadastro, né? Se eu clicar aqui em dados, relacionar, cadastro com pagamentos estão relacionadas a partir da minha referência, que é pagamentos. Ao adicionar o meu campo de cadastro como nome, ele vai aparecer aqui, eu já consigo ver nesse contexto, né? O quê? A exceção. Não encontrei o nome na base de cadastro, estou pagando para alguém que não consta. Filtra essas exceções
e gera um resultado, um output de uma nova exceção. No caso é essa tabela. Tudo que eu estou fazendo, não se esqueçam, está sendo salvo no meu log para testar todas as etapas e garantir o resultado. Ou então eu pego essas etapas, simples assim, copio, colo o que eu quero e vou salvando em scripts. Então, aquela situação que você se coloca, poxa, como é que minha área vai produzir automação? É assim que você cria script. Copia e cola dentro de um documento. É claro que nós aconselhamos boas práticas, há treinamentos para fazer, mas posso garantir a vocês que os primeiros passos vocês acabam conhecendo como fazer script e geram altos resultados para a área, tá? E aí você vai colocando aqui, ó, clicou para executar, esse pequeno bloco de script já acabou de aplicar a duplicidade, gerando aquele nome genérico que é o output, tá certo? E aí, o que acontece? Você já fez aqui duas grandes etapas, a produção da extração e a produção do resultado, que eram aquelas duas etapas anteriores. E eu comecei a dar ideias de como automatizar. Como é que eu acompanho essas não conformidades? Né? Vejam, não recomendo mais vocês fazerem dessa forma. Pego a exceção, venho aqui na ferramenta e exporto para o Excel para mandar por e-mail. Você pode perder a rastreabilidade, ou a rastreabilidade será humana, um acompanhamento manual. A ferramenta ela tem a possibilidade de criar workflows de acompanhamento das exceções. Isso já faz parte do ACL e algumas pessoas ainda não sabem disso. Você pode ter o benefício dessa funcionalidade. É lógico, sejamos transparentes. Enquanto o seu indicador não estiver maduro, azeitado o suficiente, ou ele estiver ainda listando uma série de N falsos positivos, refine isso, para que não possa chegar informação descabida aí para a área de negócio. Mas, tendo ciência desse potencial, o que você pode fazer? Esse é o painel web que a gente tem, onde nós temos aqui o que nós chamamos de coleções. Isso aqui é um senso de organização que eu entendi que fosse interessante criar. Um processo financeiro, de fornecedores, a lei anticorrupção, P2P, pagamentos, e dentro de cada uma dessas coleções eu organizo e distribuo meus testes de controles, talvez. Então, se eu abrir aqui minha coleção de pagamentos, vamos lá, eu organizei, né, e criei categorias do tipo, eu tenho duplicidades, eu tenho pagamentos indevidos que são funcionários fantasmas, tem um que não mostrei que é o recálculo de seguro, e ali ele vai alimentando essas informações aqui dentro. Vocês vão saber por quê. Como é que eu alimento, carrego o que o ACL produz aqui dentro? E para que eu faço isso? Né? Se eu abrir aqui a ferramenta, isso é manual, mas lógico, dá para colocar no script, porque ele registra o log. Abro o resultado, vou na opção exportar, esqueça essa opção Excel, venho aqui em GRC e vou informar dentro do Launchpad, dentro desse ambiente que é um módulo chamado resultados, onde eu vou carregar. Eu tenho acesso a vários ambientes, provavelmente quando vocês abrirem terão um ou dois, de acordo com a solicitação de vocês. Abro o ambiente, vou na coleção, que é meu processo, e seleciono a organização, né, o ID de teste que eu quero. E ali ele vai carregar esse resultado, né, para que eu possa alimentar um histórico de exceções. Vamos ver isso acontecer? Gravem esse número aqui, ó, 219. Eu vou executar o script de novo, só que eu não vou omitir a execução da publicação dos resultados. Então eu vou clicar aqui com o botão direito, vou clicar em executar essa primeira etapa, importando. Segunda importação, vai fazer análise e agora está exportando. Então ele está pegando essas exceções, que são duas, e vai distribuir naquelas duas coleções, de duplicidade de pagamentos e funcionários fantasmas. Se eu atualizar a minha página, vejam, você vai perceber que houve uma crescente nos números de registros a remediar. Significa que eu carreguei e alimentei um histórico. O que vai acontecer? Antes de mostrar como isso chega para a área de negócio, eu crio para cada, isso é uma individualização. Então, cada teste de controle, cada
orientação de análise que você identificar não conformidades, você pode fazer uma tratativa diferente. Por exemplo, esse duplicidade de pagamentos, eu tenho um gatilho que são os eventos de exceções. O que ele faz? Toda vez que carregar um registro novo, ele vai pegar um questionário que eu criei, vai mandar por e-mail do responsável. Posso ter 10 linhas de exceções, uma única resposta para esse questionário, compreende e atende todas as exceções ali identificadas. Ao mesmo tempo, eu vou notificar, no caso a mim mesmo, né, mas poderia ser o meu gestor, que esse processo foi finalizado e enviado à pessoa. Esse é um ponto interessantíssimo que a ferramenta faz. Processou, ele já envia. Agora você pode perguntar o seguinte: como é que a pessoa do outro lado, a área de negócio, recebe e trata essa informação, né? Já chegou aqui um e-mail, eu vou mostrar para vocês. Vamos trocar o papel, né? Agora eu sou a área de negócio e eu estou recebendo um e-mail. Não se esqueçam, não importa que o outro lado, o outro personagem não tenha uma licença do ACL. Ele vai receber um e-mail desse, aqui está genérico, você pode trocar o nome, está falando para responder, você pode configurar essas opções, instruções, ele vai ter uma prévia para finalmente, em cima dessa prévia, ele responder o questionário. Vamos esperar aqui ele carregar, para que a gente possa ver como é que ele vai ver essa informação, né? Ele carrega as instruções aqui na esquerda, se eu quero ver os registros, eles estão aqui para que eu possa analisar. Então eu tenho aqui, se são duplicidades, a quem pagou em duplicidade, valor, taxa, ao departamento, enfim. Eu tenho tudo isso daqui do lado para ele analisar, e ele fala o seguinte, mediante análise, vamos simular aqui, né? Mediante análise, solicito uma reunião, eu fiz isso no exemplo anterior, vocês vão perceber, para melhor entendimento das informações. Ele pode selecionar aqui, informar um anexo, enfim, posso colocar aqui qualquer informação para que ele possa te enviar. Se ele está pedindo uma reunião, se isso daqui já é uma perspectiva de correção, qual que é a data de expectativa que você vai inserir isso, vai ser para meados de maio, dia que é feriado, dia 2, e aí eu posso fazer uma assinatura digital. Um pouquinho complicado fazer no mouse, mas imagine que o usuário esteja vendo isso do dispositivo. Ele consegue lá com o dedo, né, fazer a assinatura, e aqui eu estou com a formalização de quem respondeu o questionário. Posso clicar aqui em enviar, e o questionário ele foi respondido, né? Vai ter uma mensagem aqui de obrigado, apareceu, e aí eu vou voltar para o meu ambiente. Vamos trocar a figura, né? Agora eu sou a área responsável pela geração dos resultados. Eu vou abrir esses registros, né? Estou fora do ACL, estou no ambiente web de navegação. Então imagine assim, essa interação, análise, às vezes pode estar no meu nível de gestão, vendo essas informações, acompanhando, criando gráficos, que eu vou mostrar alguns gráficos prontos, ou criando KPIs, indicadores de performance, em cima da informação produzida. Eu tenho todo um elemento de análise para interagir com a ferramenta. Lembra, posso ter um perfil diferente na área, que não produz o script, mas analisa a informação. Então aqui eu tenho todo o histórico daquelas 200 linhas, né? Eu tenho aqui nas primeiras versões o detalhe, e aí junto das duplicidades de pagamento, ele amarra o questionário. Então o que a pessoa respondeu, o anexo que ela inseriu, a data de previsão que ela queria a reunião, a assinatura, mas pode ser que tenha situações que ele não responde o questionário. Então eu tenho todo um histórico aqui, ó. Esse gap de informações não respondidas, eu posso fazer escalonamento. Mas vamos ver lá, os últimos registros, né? Eu tenho aqui os últimos registros. Deixa ele terminar de carregar com a resposta que eu acabei de colocar para vocês. Então, eu, como responsável pelo indicador, posso selecionar eventos N que eu entendo e posso processar essas informações. E aí eu posso
Se eu sou um coordenador, um gestor, estou vendo aqui, né? Vou adicionar um comentário nessas informações. Vamos endereçar reunião com a área conforme solicitado pela área de negócio. Vou aqui adicionar um comentário, vou registrar no histórico e vou processar essas informações. A prioridade talvez ela passou a ser crítica ou alta, porque teve um movimento em relação àquelas não conformidades. Isso aqui está sob revisão. Todas essas opções você pode customizar. Vou atribuir a um grupo de pessoas dentro da área, em especial talvez para esse usuário. E aí eu vou salvar. Então esse status ele foi alterado dentro desse histórico de informação. E essas pessoas elas vão ser alertadas. Então tem todo um controle dentro desses eventos aqui das minhas coleções. E aí você pode fazer o quê? Você pode criar gráficos, indicadores de performance, né? Por exemplo, se eu clicar aqui em interpretações, eu tenho uma série de gráficos aqui que eu produzi associados àquele indicador. Então, eu tenho a mesma base de dados e uma série de gráficos aqui produzidos. Ou então, eu tenho alguns indicadores de performance, por quantidade de exceção, por volume financeiro de pagamento em duplicidade. Então, se eu abrir aqui, ele vai gerar esse meu indicador, né? Olha, o meu status atual, por exemplo, eu acabei criando aqui de exceções somadas em duplicidades, eu tenho essa métrica financeira de R$280 mil. E aí eu tenho uma linha gráfica aqui, ó, histórica. Quando o indicador começou a ser processado, né? Qual era o volume financeiro? Teve um gap aqui, ó, de não execução, né? E aqui ele executou de novo e teve esse totalizador. Você pode agrupar por períodos, totalizador de que campo, agrupado por que frequência. Tudo isso aqui você consegue configurar. Depois a gente junta todos esses gráficos e indicadores em um storyboard, tá? E aí eu vou fazer um parênteses e mostrar o quê? Um canal que a gente tem, que é o canal Tech Supply, e ali eu tenho vídeos bem explicativos. Esse, no caso aqui, Remediação e Workflow, de 1h30 quase, mostra um passo a passo de como criar esses fluxos gráficos, acompanhamentos, alertas, para que você possa usufruir desse conhecimento. A gente compartilha para que você possa acessar e disseminar dentro da sua área. Um outro que eu fiz recentemente, bem curtinho, são das bibliotecas de scripts, né? Então, o que vai acontecer aqui? Vou mostrar, eu criei um indicador muito simples, né? Mas aqui na biblioteca eu tenho uma série da ACL, uma série de scripts prontos. E um deles que eu demonstro nesse vídeo é o de alçadas de aprovações. Como é que eu recebo essas bases, espeto no script já pronto, e ali ele já produz o resultado para a gente. Outro aqui, que é a parte gráfica do ACL. Se eu não me engano, eu já tinha até carregado aqui. Eu consigo acessar um vídeo que explica os dashboards, como são criados no ACL, ou até mesmo integrados a uma ferramenta de Smart BI, caso vocês possuam corporativamente, como Tableau, Power BI, MicroStrategy, etc. Essas ferramentas podem consumir informações geradas pelo ACL. Vai da escolha do cliente o que ele achar melhor. Muito legal, né? E aí você pode combinar esses conhecimentos aí para chegar no melhor modelo. Não existe pior nem melhor, aquele que se adequa à necessidade de vocês. E aí, por fim, por exemplo, vou dar uma situação aqui de gatilho, né? Eu poderia criar um novo gatilho que vai fazer o seguinte, ele vai ser um de escalonamento. Toda vez que uma situação estiver ociosa, ou seja, o questionário não foi respondido há mais de 10 dias, eu quero que notifique o meu gestor novamente, eu quero que a prioridade seja trocada para crítica, porque a área não está intervindo, e eu quero selecionar o questionário, eu só tenho um criado aqui, mas poderia ser um de escalonamento, que vai para o e-mail de um gestor X ali, né? E aí você consegue selecionar lá quem é a pessoa, e aí ele tem que se posicionar. E aí você vai criando níveis de escalonamento. Você agenda isso com que frequência, que os alertas, né, e follow-ups serão dados, para que você possa acompanhar essa situação. Muito interessante você usar esse workflow para acompanhar as não conformidades
que a área vem produzindo num processo de análise com o ACL, tá certo? Tem muito a se fazer aqui em termos de produção de resultado, automação. Podemos ajudar vocês a conhecer clientes que já estão bem maduros, como é que eles passaram pelos desafios. Toda uma história de implementação tem seu lado bom e seu lado ruim. Nosso papel é mostrar os benefícios e como podemos gerar mais situações boas de implementação. Desafios, situações ruins, elas sempre vão acontecer. Faz parte de um projeto de implementação de auditoria ou monitoramento contínuo, tá? E aí a gente encerra um fluxo aqui na plataforma desktop. O que seria um adicional aqui que é importante mencionar para vocês? Nós temos no Brasil, se eu não me engano, aproximadamente 700 clientes, 700 empresas utilizando a solução, né? E aí eu considero que talvez aí 90% delas usando o ACL. Temos o GRC, que é a nossa plataforma de gestão de auditoria, compliance, orientadas a riscos, e você possa fazer um processo de gestão e acompanhamento integrado com análise de dados, mas boa parte desses clientes, né, ou quase todos da nossa base, possuem ao menos o Analytics. O que alguns dos nossos clientes estão fazendo uso é da nossa plataforma servidor. Veja, dei exemplo de um indicador, mas possa ser que isso, e a gente acredita que sim, né, possa criar, né, um corpo mais corporativo, com uma dezena de indicadores. Tem usuários nossos que têm na casa de 80 indicadores. Como é que você vai gerir isso somente na plataforma desktop, né? E aí eu tenho uma versão servidor. Só que antes de mostrar a versão servidor, acabei esquecendo, vou mostrar um exemplo de um painel aqui, que eu pego as informações de pagamentos e coloco numa parte gráfica. Acabei atravessando os temas aqui. Isso aqui é um exemplo de gráficos onde eu ponho os indicadores de performance logo de cara para que o gestor possa ver, e aí eu vou combinando, né, esse painel com alguns elementos gráficos para que eu possa acompanhar o status daquele processo que é o de pagamentos. Poderia ter um storyboard para financeiro, contas a pagar, contas a receber, segregação de função, quaisquer outras perspectivas que vocês acham interessante monitorar. Toda essa parte gráfica pode ser compartilhada, ele gera um link, você pode resetar esse link, para que você possa pôr no painel, monitor da área dentro do departamento para acompanhar, ou esse link pode ser compartilhado com os responsáveis dos processos. Então você proativamente pode mostrar esses resultados e eles compartilharem sem ter ao menos um acesso à ferramenta. Isso daqui é gratuito dentro da solução, tá bom? Fechado esse parênteses aí, encerrado o tema desktop, vou mostrar a plataforma servidor. A plataforma servidor, você já vai perceber, eu tenho um cliente de acesso, ou seja, a partir da minha máquina, eu vou acessar um servidor com um usuário. Então, isso daqui, para quem tem desktop, já tem uma grande diferença logo de início, né? A versão servidor, ela é uma interface administradora de gestão. Toda a criação de análise ainda será com desktop. Porém, esse usuário que eu me logo, que pode ser o seu usuário de rede, ele vai administrar esse servidor, centralizando os scripts. Então, veja, tem uma biblioteca que você pode pôr modelos para reutilização e tem as minhas, digamos, coleções, né? Que eu tenho o mesmo racional por processo. Você vai entender bem qual seria a melhor forma de esquematizar essa estrutura, né? Então, para fins de demonstração, eu posso criar aqui uma coleção. Está em inglês, porque eu escolhi instalar assim, mas você pode colocar para o português. Você coloca aqui, por exemplo, né, uma coleção de auditoria contínua. Por que auditoria contínua, né? Às vezes eu posso ter frentes de trabalho diferentes. Se você transformou, e aí a plataforma pode te apoiar em converter um trabalho de auditoria contínua em um processo de monitoramento contínuo, então eu posso ter grupos diferentes, porque talvez dentro da plataforma servidor eu vou ter outras áreas utilizando. E dentro de cada grupo eu posso ter permissionamentos, ou seja, até onde uma pessoa dentro de uma área pode chegar, ver ou deixar de ver alguma coisa na solução. E dentro dessa coleção eu organizo isso por pastas. Então eu vou ter uma pasta aqui de um processo que é o de pagamentos. E aí o que eu faço? Eu vou informar a partir da minha máquina onde estão esses scripts
Primeiro ponto, né? Credenciamento. Pensando no aspecto de segurança, só vai acessar quem tiver acesso, quem tiver cadastrado, né? E aí eu vou pegar o quê? Um segundo benefício. A partir do momento que eu centralizo, eu não perco o conhecimento. Se eu tiver rotatividade de profissional, né, o script não se prende ao usuário ou à máquina. Amanhã ou depois trocou profissionais, a herança do conhecimento fica dentro da empresa, está internalizada, centralizado para que novos profissionais possam absorver esse conhecimento, né? Então ele está fazendo aqui a importação da carga dessas informações. Veja, colocou aqui dentro o projetinho do ACL e aqui eu tenho autonomia. A partir desse momento eu posso pegar aqui o ACL, fechar e trabalhar somente com o acesso ao servidor. Nesse momento, se eu chegar aqui, clicar com o botão direito, executar, o que vai acontecer? Ele já vai abrir uma linha de ação, deixa eu atualizar, de que ele está executando. O Felipe acionou às 2h11 da tarde, aqui é o horário que está na máquina, essa ação de execução. E aí você vai acompanhando aqui o status, foi concluído com sucesso. Então eu fiz um processo ad hoc, mas para auditoria ou monitoramento contínuo eu quero isso regular, sem uma intervenção manual. Então ao invés de colocar aqui para executar, eu vou clicar em agendamento. No agendamento eu vou informar que esse processo vai ter uma frequência mensal, no 25º dia de cada mês, você vai escolher no primeiro dia, no 10º dia, enfim. E isso será executado às 3h30 da manhã. Por que 3h30 da manhã? Não se esqueçam, esse script ele foi feito para acessar diretamente a base de dados. Sendo um ambiente de produção, né, a gente alinha com o TI qual é o melhor horário. E provavelmente essas janelas de execução são de madrugada. Então, outro benefício, né? Se é de madrugada e você tem um desktop, você vai ter que deixar seu desktop ligado para que de madrugada ele processe. Está no servidor, gerenciado por TI, desliga sua máquina com a tranquilidade de que isso será executado no horário estipulado, sem estar atrelado ao desktop, né? Uma outra forma interessante é o agendamento com cadeia, por exemplo. Vai acionar esse primeiro, depois vai para um próximo que é o de alçadas de aprovação, por exemplo, e só vai para o próximo quando terminar o anterior. Às vezes eu tenho vários scripts acessando a mesma base. Se eu paralelizar isso daí, eu posso estar gerando um possível impacto no meu ambiente de produção. Então eu falo, faz esse primeiro, terminou, vai para o próximo. Agora eu posso escolher se um dos scripts falharem dentro dessa cadeia, para toda a cadeia. Ou então ele desmarca essa opção. Embora dê falha, ele dê continuidade. E essa cadeia pode ser agendada na frequência que você quer. E aí ele vai chamar esse grupo de scripts por processo, talvez, seria uma ideia. E aí você tem toda a relação de scripts, deixa eu ver, aqui, agendados e histórico, né? Eu, como produtor dessas informações, vejo dessa maneira. Vamos colocar o papel do gestor. A versão servidor, ele pode usar o usuário dele aqui, né, para se credenciar. Vamos imaginar que eu sou o gestor, eu vou ter uma visão simplificada. Isso é muito legal. Por quê? Eu não preciso me preocupar com scripts, administração, gestão. Eu vou no processo que eu quero para ver e consumir a informação lá no servidor pela interface web também. Então eu vejo aqui um histórico de agendamentos que eu tenho para aquele processo, um histórico de execução, poxa, foi uma vez só, né? Acabei de criar, então eu posso ad hoc executar alguma coisa, por mais que ele esteja com uma frequência, né, regular, mensal, e aqui ele vai alimentando esse histórico. E caso a pessoa queira, também na plataforma servidor, eu consigo ver aqui as informações, criar uma parte gráfica, né, para que você possa interagir com toda aquela base, né? Então posso aqui, ó, exibir os resultados, ele vai ter o histórico das informações. Veja, não está mais na minha máquina esse processamento. Eu posso abrir essas informações, ver os dados, como é que eu vou tratar, né, em paralelo ao workflow. E ali você vai adicionar componentes gráficos para interagir e manipular no nível de gestão toda essa operação. Muito bem, né? Bem simples a versão servidor.
Então imagine o seguinte, né? Eu tenho lá um cenário do qual eu tenho 10 licenças do ACL na desktop dentro da empresa ou da área. Né? Quando você migra para uma versão servidor, essa interface, essa ação de gestão, organização, não necessariamente ficarão com as 10 pessoas que utilizam o ACL. Geralmente é canalizado em uma, duas pessoas, e são para essas pessoas, uma ou duas, que você vai migrar, fazer um upgrade de acesso à versão servidor. Os outros 8 continuam produzindo localmente, e aí você centraliza, olha, ficou pronta uma análise aqui. E aí a pessoa que tem o acesso ao servidor pega a análise do outro colega, carrega, publica no servidor, para fazer toda essa ação de gestão. Então você faz uma gestão de conhecimento também, por que não? Ali você começa a criar uma célula, seja com uma ou duas pessoas, mas ainda assim você cria um senso de centralização, replicação. E aí, para finalizar, isso daqui é uma auditoria contínua. Amanhã ou depois, isso daqui você faz o quê? Dá o acesso a uma pessoa da área de negócio e ela passa a ser o responsável pelo indicador. Ela passa a ser o responsável por setar, configurar, né, o agendamento, novas frequências de execução. Por que não? Ela passa a ter uma licença, administrar esses indicadores, gerar novos, e aí, sem que você perceba, ou muito programado, você vira a chave e transforma esse projeto num projeto de auditoria contínua para monitoramento contínuo. Tá? Tecnologicamente, nós estamos preparados aí para suprir esses desafios que o mercado está buscando para instaurar esse processo de automação, digamos assim, para que vocês possam atender os desafios da área. E aí eu finalizo aqui passando algumas informações, né? Launchpad, veja, Script Hub, voltando, né? Aquele vídeo que eu mostrei, que é esse daqui, ó, biblioteca de scripts, como usar, eu puxo um script dessa biblioteca. Então, aquela análise que eu publiquei, carreguei aí no canal, é justamente ilustrando como é que eu carrego, espeto esse script na base, né? Produzo o resultado que eu quero. Support Center, local no Brasil, telefone, e-mail, até mesmo da forma que nós estamos fazendo agora, para que vocês possam sanar as suas dúvidas. A Academia CL, embora nós tenhamos treinamentos pagos feitos na casa do cliente ou em turmas abertas que a gente reúne nossos clientes, a academia permite, num modelo de ensino à distância, capacitar ou reciclar aqueles usuários no conhecimento da ferramenta CL. E a ferramenta vai te permitir, né, a academia, aliás, que você passe por algumas provinhas para testar seu conhecimento, a profundidade, e gera um certificado oficial reconhecendo aquele profissional no uso da solução. Ali mesmo no Launchpad você baixa produtos, você pode eleger um administrador na área para controlar os acessos, ceder, revogar os controles de acessos à plataforma desktop. Muito bem, gente. Deixa eu só compartilhar aqui, né? Terminando, os meus contatos. Podem me ligar, podem mandar e-mail. Eu me coloco à disposição de visitar vocês para que a gente possa compartilhar mais conteúdo, conversar sobre esse projeto, como implementar para vocês ou apoiar a vocês a realizar a implementação, conhecerem clientes que já venceram essa etapa e como é que eles estão fazendo alguns projetos. Basta que vocês entrem em contato comigo. Espero que eu tenha ajudado com esse rápido webinar. Me coloco à disposição, tanto no chat aqui, quando terminar, entrando em contato, a gente esclarece a dúvida de vocês. Mais uma vez, né, muito obrigado por usar o tempo de vocês para captar um pouquinho mais de conhecimento e espero encontrá-los nos próximos eventos como webinars assim que nós iremos realizar. Tá certo, gente? Muito obrigado.